Eu antigamente achava que o Lula era uma pessoa meio ingênua e que, deslumbrado com o poder, ele continuaria assim, agindo como um candidato romanticamente envolvido com uma causa permanente, que é o que caracteriza fundamentalmente uma campanha política, né? Hoje eu penso que o Lula é menos ingênuo do que parece e é um sujeito que tem uma capacidade de orquestrar, escondido, uma agenda secreta muito maior do que parece, tá? Agora, o caso do MST, é preciso ter muito cuidado, porque o MST recebeu aquilo que se chama de carta de corso. Caso vocês não lembrem, há uma diferença técnica entre um pirata e um corsário. O pirata é um sujeito um pirata é uma espécie de ONG. O sujeito pega um barco, pega um grupo de malfeitores e sai pelos 7 mares a abordar navios cargueiros, mercantes e roubar-lhes a carga. Bom, tem um determinado tipo de pirata que recebe de um certo governo uma coisa chamada carta de corso. E ao receber a carta de corso, ele torna-se um corsário. O que é um corsário? Se o pirata é uma ONG, o corsário é um pirata estatal, ou seja, um pirata a serviço de um governo. Então, a Inglaterra, um belo dia, não dava conta do Francis Drake, que era um pirata, chamou o Francis Drake e falou assim: olha, você vai virar Sir Francis Drake, vai receber um título de nobreza e agora você recebe essa carta de corso para você ir lá roubar os navios dos franceses. E aí o Sir Francis Drake, em vez de ser pirata, tornou-se corsário. Então, o que é o MST? O MST é uma entidade que recebeu uma carta de corso do governo para piratear quem? Os donos das empresas, das fazendas. Ou seja, os proprietários agrícolas estão sendo atacados legitimamente pelo MST. Veja, há uma absoluta desproporção jurídica aqui. Se você na sua casa estiver implicando lá com uma certa árvore, e se você resolver cortar essa árvore, se alguém souber, se a prefeitura souber, se o IBAMA souber, você vai ser processado como criminoso ambiental. No entanto, o MST invade uma fazenda, corta todos os pinheiros, mata todas as vacas que conseguir, depreda tudo que tiver ali organizado, por exemplo, os utensílios domésticos das casas dos proprietários, e ninguém acha isso estranho. E o governador do estado, como também é o presidente da República, não mandam a polícia, não mandam a carga pesada da polícia para resolver isso. Por quê? Porque, de fato, eles têm uma carta de corso, eles receberam uma autorização estatal para produzir essa pirataria legalizada. Então, o que dizer, portanto, de uma organização de piratas que é autorizada pelo governo federal? Ora, se o governo federal não gosta dela, é porque talvez ela, às vezes, tenha uma dificuldade de atuar num estilo que pareça politicamente melhor naquele momento. Não se trata de o problema do governo federal com o MST não é um problema de natureza moral, nem de um problema conceitual, é simplesmente um problema de discordância de estilos. Talvez o governo federal não esteja gostando que num determinado mês lá, e logo naquele mês e não em outro, haja uma somatória lá de distúrbios no campo. No entanto, há uma absoluta identidade e sintonia entre o atual governo e o movimento chamado MST, que não é um movimento que deseja terra nenhuma. Na verdade, o MST não quer terra nenhuma, o Stedley não quer terra nenhuma. O que eles querem, na verdade, chama-se poder político, ou seja, eles querem estabelecer uma possibilidade de influenciar a nação por meio da força. Tanto é que, se você fizer a geografia dos assentamentos, os assentamentos que o MST tem são todos perto de entroncamentos rodoviários, ou seja, são todos eles estrategicamente posicionados para que o MST possa exercer na força uma intervenção política, se for o caso. De 60 até agora, o Brasil gastou com assentamentos sem terra de todos os tipos, fora ou dentro do movimento do MST, alguma coisa em dinheiro atualizado de 20 bilhões de reais. Esse foi o investimento que foi feito. Esse investimento, quando analisado em relação ao seu produto, ou seja, ao seu resultado, em termos de produção agrícola, é perto de zero. Quer dizer, o que é, afinal de contas, o movimento do Sem Terra no Brasil desde que se fala em reforma agrária na década de 60? Portanto, ele funciona como uma espécie de braço armado do atual governo, até mesmo que existe, até mesmo para provar que o atual governo não é agressivo. Então, você precisa ter uma entidade armada, uma entidade agressiva, produzindo todo tipo de barbaridade, obviamente com autorização
não só com a autorização do governo, mas com a bênção da Igreja Progressista, para que o governo possa ter uma aparência de neutralidade e de bom senso e de ponderação. Então, as promessas que o MST recebe do Lula são todas promessas que têm que ser analisadas no fundo, por um quadro de referências maior do que você está fazendo. Quer dizer, eles têm lá uma agenda que é absolutamente idêntica, é a mesma, e eis têm, então, divergências ocasionais para não dar muito na vista e não parecer que o MST, na verdade, é uma espécie de ministério armado do atual governo, o que de fato é, com a contribuição de muitos governadores do Estado, do seu Jaime Lerner e do seu Roberto Requião. Ambos se recusaram a botar ordem no campo do Paraná. Não é só o Requião, o Jaime Lerner também se recusou.